America Horror Story ou America Horror Stories. Vou falar com vocês das duas. Em 2021, agora, quem é fã da série foi pego de surpresa. Porque, diferente das 9 temporadas anteriores, nós estamos tendo ainda a 10ª temporada, a qual faltam 2 episódios para acabar, eu vou falar sobre isso com vocês, e tivemos America Horror Stories, que foi uma proposta completamente diferente. O que eles fizeram? Eles fizeram tipo como era antigamente feito o Além da Imaginação, Histórias Maravilhosas, Galeria do Terror, que eram episódios isolados, com exceção de 2 episódios que foram linkados um no outro a história. Todos os episódios são isolados, então cada capítulo é uma história independente. Foi uma proposta completamente diferente que os produtores ainda estão discutindo se eles vão permanecer nesse formato ou não. Claro, tudo que está em jogo é a questão de grana, porque é uma série cara, e eu vou falar sobre isso também. Já a clássica America Horror Story, que nessa 10ª temporada não está sendo tão clássica, veio com uma novidade. Eles dividiram a temporada de 10 episódios em como se fosse 2 temporadas. Nos primeiros 6 episódios, nós temos uma história completamente diferente da história que vem nos 4 últimos. Nessas 6 primeiras histórias, é o seguinte: uma cidade pequena, praiana, que fica praticamente fechada no inverno, tem um grupo de pessoas que mora lá que são artistas, escritores, roteiristas, músicos, pintores, e esse pessoal é extremamente talentoso. Paralelo a essa galera, tem um pessoal meio que quase que zumbi andando no meio da rua. E você vai descobrir o que move isso. Uma pílula, exatamente. Essa pílula, que eu acho que é o sonho de consumo de muita gente, levando em consideração, né, se a gente não for levar em consideração o efeito colateral dela, que é a pílula responsável por isso. Eu não vou dar o spoiler total, tá bom? É o seguinte: você toma essa pílula. Se você realmente tem talento, você vai virar um gênio incomparável na sua área. Não interessa o que seja, da arquitetura ao roteiro. Mas se você não tem talento, você vai virar praticamente um zumbi, vagando pela rua sem um mínimo de racionalidade. Porém, o efeito colateral é igual para as duas opções, você sendo um superstar ou sendo absolutamente um nada. E esse efeito colateral é que move toda a trama, e a coisa é bem típica e clássica da pegada natural de America Horror Story. Quem gosta não vai se assustar, vai achar maneiro, mas quem não gosta desse tipo de pegada de terror não vai ficar muito contente não. Então é melhor nem tentar assistir. Já a segunda temporada aborda aquela coisa clássica do imaginário mundial da relação dos Estados Unidos com os extraterrestres, né? É tipo um resgate do caso Roosevelt. Então começa ali no Novo Texas, já é feito em preto e branco, há uma abdução e a história começa a desenvolver em cima disso. Eu não tenho o final ainda dela, tá bom? Se você já assistir esse filme e já tiver o final chegado, escreve aqui embaixo. Mas vamos aos pontos. O que é interessante? O que é muito interessante nessas 10 temporadas de American Horror Story e nessa primeira temporada de American Horror Stories? É parecido o nome, mas é diferente. O que é interessante nisso? Os Estados Unidos, nesse ponto, consegue fazer uma coisa que país nenhum no mundo pensa em fazer. Os caras vendem a cultura pop, vendem as lendas urbanas, vendem toda a sua realidade, vende todos os seus conceitos, seja de forma positiva ou negativa, através das histórias. Em cada temporada,
você vai ver momentos da história americana que envolvem política, envolvem a questão artística, envolvem a questão de grandes acontecimentos mundiais, como a sociedade americana reagiu, e tudo isso é pano de fundo de cada história. No episódio, na temporada O Culto, essa então todo brasileiro deveria assistir, para evitar que aqui no Brasil a gente cometesse os mesmos erros. Eles fazem toda a temporada em cima das eleições americanas que tinham na disputa Hillary Clinton e Donald Trump. E mostra muitas questões políticas do povo americano que, por incrível que pareça, retrata muita coisa não só no Brasil, mas no mundo. É um outro tipo de terror que eles se propuseram nessa temporada. Eles fizeram um terror psicológico, não tem nada de sobrenatural, que é diferente das demais. Agora, na anterior, na nona temporada, eles fizeram um culto à cultura pop do cinema slasher da década de 1980. Então eles resgatam várias referências de Sexta-feira 13, Halloween, desses filmes do acampamento sinistro, etc e tal, e criam toda essa história. Para vocês verem como é que os caras pensam em valorizar a cultura deles e exportar isso para o mundo. Já era hora de algum produtor, o diretor está aqui disponível, mas de algum produtor pensar em fazer isso no Brasil. Porque a gente tem muita coisa que poderia ser explorada dessa forma e exportada para o mundo. Vejo que há uma certa tentativa com aquela temporada que teve agora, a primeira, parece que vai ser feita a segunda, da Cidade Invisível, que pega os mitos do folclore brasileiro para narrarem aquela história. Eu achei muito bem sacado. É uma tentativa. Eu acho que se a gente começar a trabalhar nessa linha, a gente consegue também esse espaço mundial para a nossa cultura. Mas é isso que eu acho interessante. E nessa temporada específica agora, eles abordam tanto no American Horror Stories, que é a primeira temporada, como no American Horror Story, que é a 10ª temporada, a questão da necessidade, quem assistir, as duas vai entender o que eu estou dizendo, como eles abordam a importância da indústria hoje do stream. Isso que eu achei impressionante. Claro que o único stream que aparece falando o tempo inteiro é a Netflix, sendo que nem sequer é ela que está passando a série no Brasil. Mas o interessante é exatamente como eles já estão abordando esse assunto e muitas pessoas não pararam ainda para perceber que a TV aberta está com os dias contados e que a nossa TV, em muito pouco tempo agora na frente, vai ser feita em stream. Então, meio que de uma forma de protesto, meio que uma forma de crítica, mas ao mesmo tempo divulgando a ideia, eles abordam a necessidade, o desafio, o trabalho e as recompensas de quem está escrevendo e produzindo para o stream. Isso que eu achei incrível. Essa 10ª temporada, ela não aborda a questão do sobrenatural. Nas duas partes, tanto na primeira quanto na segunda, é mais para o lado da ficção científica. Por quê? Na primeira existem, não quero dar o spoiler, mas enfim, existem seres que poderiam ser considerados sobrenaturais, mas que se tornam desta forma pela questão química dessa pílula, ou seja, é ficção científica. E abordando ETs, na segunda parte da 10ª temporada, você também tem a clássica ficção científica americana. Para quem gosta, é um prato cheio. Eu, particularmente, sou fã da franquia. Eu não perco uma temporada de American Horror Story e não vou perder se tiver as próximas de American Horror Stories, que são dos mesmos produtores e roteiristas. E tem outra particularidade que eu acho incrível, o reaproveitamento do elenco. Pode ter um integrante ou outro que entre, uma participação especial e tal, mas o elenco é sempre aproveitado o máximo da primeira temporada até os dias de hoje. Inclusive na American Horror Stories, eles tentaram aproveitar alguns personagens e pegar alguns personagens da primeira temporada. Então fica aqui a dica, assista, tá? Vou mandar esse link para o meu
jovem deepfaker talentoso aqui da internet que todo mundo conhece, Bruno Sartori, porque ele perguntou no Twitter achando que o pessoal tinha pulado. Porque o que acontece, né? Na Star tá passando a série American Horror Story, 10ª temporada, e quando acaba o episódio 6, ninguém avisou que acabava ali uma parte completamente independente. Ou será que não? A gente só vai saber no 10º episódio. E já começa uma coisa completamente diferente. No Novo México, em preto e branco, parece que está começando a 11ª temporada, mas não. É uma temporada só. Tá bom? Então fica aqui a dica do Filmes e Séries. Se você curtiu o vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha. Tá aí o meu Instagram para que você siga, tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo.